Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer o convite para aqui estar. É um gosto muito grande estar desde logo na Universidade Católica Portuguesa, normalmente mais ligada à Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, desta vez ligado aqui à história religiosa e aos arquivos. Tenho colaborado em iniciativas relacionadas com os arquivos, normalmente ligadas à BAD. É a primeira vez que participo num encontro da rede de arquivos de instituições religiosas e faço com muito gosto. E, portanto, a organização, os meus agradecimentos pelo convite. Como nota prévia, precisamente a ideia de que é uma intervenção jurídica e, portanto, eu vou tentar não ser excessivamente fastidioso, porque o público não é primariamente composto por juristas, tanto quanto percebo, e, portanto, tentarei elencar, sobretudo, os grandes problemas e um ou dois reflexos práticos destes problemas na vida dos arquivos no dia-a-dia, porque os grandes problemas jurídicos são grandes problemas práticos do dia-a-dia da vida das pessoas. Ora, dito isto, então, qual é que é o problema que a minha intervenção coloca? Hoje em dia, 2025, creio que todos sentirão isto. O quadro jurídico aplicável aos arquivos em Portugal é um quadro jurídico desatualizado e é um quadro jurídico que levanta o problema de saber qual é que é a norma jurídica que em cada caso, em cada pedido de acesso é aplicado. Isto é complicado não só pelo facto do regime dos arquivos ser de 1993 e, portanto, ter mais de 30 anos, com as dificuldades que as mudanças do mundo trazem, digitalização e tudo que a ela vem associado, mas também com o facto de termos um conjunto de normas de diversas fontes que disciplinam todas estas matérias. Ao nível nacional, para além do regime dos arquivos, temos designadamente a LADA e a Lei de Execução do RGPD, mas ao nível europeu temos também o regime geral sobre a proteção de dados. Tudo isto é complicado adicionalmente porque temos a Constituição da República, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, enfim, uma pleiade de atos jurídicos que trazem problemas adicionais que são potencialmente. Olhando especificamente, então, para o regime dos arquivos, olhando especificamente para o que conhecem e que lidam no vosso dia-a-dia, com a aprovação da LADA, da última LADA, a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos de 2016, foi introduzido uma alteração na própria LADA, dizendo que o direito de acesso se realiza independentemente da integração dos documentos em arquivo corrente, intermédio ou definitivo, e que foi alterado também o regime dos arquivos, dizendo que é garantido o acesso à documentação conservada em arquivos públicos, salvas as limitações decorrentes do imperativo de conservação das espécies, aí aplicando-se as restrições decorrentes da legislação geral. Portanto, a passagem a arquivo histórico não altera, nesta lógica, a regra geral do acesso e do arquivo aberto. Esta foi a última alteração que foi introduzida ao regime dos arquivos. Tirando isto, continuamos sem grande, tirando aqui mais uma alteração que vou falar de seguida, sem grandes clarificações. Há uma correção importante a fazer, que é feita no artigo 17 do regime dos arquivos, que tem acautelado o impacto do principal fator diferenciador na passagem do arquivo ao arquivo histórico, que é o decurso do tempo, naturalmente. Nas restrições de acesso que a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos prevê, há alguns impactos que o decurso do tempo tem. E algumas das restrições que lá estão previstas deixam de ter relevância, precisamente porque o decurso do tempo faz com que elas deixem de ser pertinentes. Há restrições que podem ser feitas aos pedidos de acesso porque, por exemplo, o procedimento administrativo está pendente.
Se o arquivo passou a arquivo histórico, esta restrição deixa de ter qualquer sentido. Só uns exemplos, não vos vou fastidiar com todos os outros. No entanto, nestes casos, é importante também saber que continua a haver outros pedidos de acesso que continuam a ser pertinentes. E para esses, a alteração ao regime dos arquivos passou a dar uma resposta e passou a modelar o tipo de acesso, designadamente no que diz respeito a documentos nominativos, ou seja, documentos que contêm dados pessoais, dados sensíveis respeitantes a pessoas coletivas e arquivos particulares depositados em arquivos públicos. No que diz respeito, em particular, aos documentos nominativos, o que o regime dos arquivos passou a prever foi que passava a haver acesso livre, decorridos 30 anos desde a data da morte das pessoas coletivas a que respeitam os documentos, ou, não sendo conhecida a data da morte, decorridos 40 anos sobre a data dos documentos, mas não antes de terem decorridos 10 anos sobre o momento do conhecimento da morte. Há aqui uma diferença central em relação ao regime da LADA e do RGPD. O RGPD, em primeiro lugar, não se aplica a pessoas falecidas. Portanto, o RGPD não protege de forma alguma estes dados. A Lei de Execução Nacional consagrou uma proteção, dando essa possibilidade aos sucessores dos falecidos ou ao próprio falecido, uma disponibilidade sobre esses dados. Mas a LADA nada diz especificamente sobre o tema e, portanto, aplica-se aqui a Lei de Execução Nacional. Mas a diferença entre o dado da pessoa viva e o dado da pessoa morta aqui é abissal. O dado da pessoa viva não é acessível, em regra, a menos que haja uma ponderação que permita o acesso. O dado da pessoa morta, passados 30 anos sobre a data da morte, passou a ser livremente acessível, sem que haja necessidade de qualquer fundamento. E mais, o regime aqui não distingue o tipo de dado. Ou seja, podemos estar perante dados sensíveis, dados respeitantes à saúde da pessoa, dados respeitantes à religião da pessoa, dados respeitantes à orientação sexual da pessoa. Esta formulação do regime geral dos arquivos, a meu ver, e aqui, obviamente, apesar de ser membro da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, só falo em mim próprio, é uma formulação que, a meu ver, é inconstitucional. Basta pensarmos, por exemplo, na seguinte situação. Uma pessoa morre numa idade jovem. Morre com 20 e poucos anos. 30 anos é muito pouco tempo. Passados 30 anos estão vivas todas as pessoas, muitas das pessoas, num cenário de normalidade, que com essa pessoa conviveram naquela idade. O que significa que vão, as pessoas que com essa pessoa conviveram, acedendo aos arquivos livremente, vão ter acesso a um conjunto de, potencialmente, não é? Dependendo dos arquivos de que estivermos a falar, mas vão ter acesso a um conjunto de informações sobre a vida privada daquela pessoa que é duvidoso que haja fundamento jurídico, histórico, para que possam ter acesso a essa informação. Mas há informação que ali está, que pode ali ter acesso, que ele pode ter acesso. E o próprio, se calhar, quis em determinadas circunstâncias salvaguardar. Há informação que não é pública, mas que se pode inferir de outros dados. E, portanto, a meu ver, esta formulação que a lei adotou é infeliz porque insuficientemente protetora de alguns dados e, sobretudo, dos dados sensíveis. E, portanto, aqui, esta leitura que faço é mais uma provocação, na verdade, do que uma solução. Portanto, seria necessário fazer uma modulação do regime que está aqui. Um dos problemas específicos que vale a pena discutir no âmbito do regime dos arquivos é o problema da aplicação do direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento, e aqui também é mais uma provocação do que uma solução para a questão, o direito ao esquecimento encontra-se previsto no regime geral sobre a proteção de dados e
do mesmo resulta, em traços gerais, que os titulares de dados têm o direito a obter do responsável pelo tratamento de dados o apagamento dos seus dados pessoais sem qualquer demora injustificada e que o responsável pelo tratamento tem o dever de apagar os dados sem demora injustificada. Sem que, obviamente, pode haver situações em que haja um justo impedimento, há um dever de fundamentar o indeferimento e há um dever de resposta no prazo de 30 dias. Este direito ao apagamento dos dados, na verdade, tem causas específicas, já foi tratado, já foi estudado, portanto, não há, há aqui situações, contudo, em que não se aplica. Quando é que não se aplica? Não se aplica a casos de liberdade de expressão e de informação, casos de cumprimento de obrigações que a lei imponha ao responsável pelo tratamento, funções de interesse público, de saúde pública e um dos casos que o RGPD prevê é os fins de arquivo de interesse público. Está especificamente detalhado no RGPD. O que o artigo 89 do RGPD nos acaba por dizer também é que o tratamento de dados para fins de arquivo de interesse público, entre outros, o artigo 89 é mais abrangente que os fins de arquivo de interesse público, é que está sujeito a garantias adequadas para salvaguarda dos direitos do titular, nos termos do RGPD. E essas garantias são medidas técnicas organizativas, enfim, de vários. Portanto, é possível derrogar preceitos do RGPD se prejudicarem gravemente os fins que estão aqui em causa. Portanto, há dados aqui em causa, no caso dos fins de arquivo de interesse público, o direito da União Europeia pode prever derrogações a alguns direitos. O artigo 17, número 3, acrescenta o direito ao esquecimento como um dos direitos que pode ser derrogado para esta finalidade. Na Lei de Execução Nacional, portanto, a Lei 58 de 2019, o legislador português vai ao encontro da margem conferida, da margem de liberdade dada aos Estados-membros, conferida pelo artigo 89 do RGPD. E no artigo 31 diz-se que o tratamento para fins de arquivo de interesse público deve respeitar o princípio da minimização e deve incluir a anonimização ou a pseudonimização quando os fins visados possam ser atingidos por uma dessas vias. E, portanto, a anonimização é uma medida adicional. Só que a anonimização, na verdade, é mais pensada para a estatística do que para o arquivo propriamente dito. Portanto, acaba por não ser aqui a resposta à pergunta que nós estava aqui a pensar. A lei de execução reafirma a aplicabilidade do regime dos arquivos aos arquivos, portanto não inova nada, é tautológica, na verdade, e trata unicamente a questão da investigação científica e dos dados estatísticos de forma autónoma. Não traz um tratamento específico relativamente à matéria dos arquivos, como podia ter feito, ter aproveitado a oportunidade para fazer esse mesmo tratamento nesta matéria. Portanto, como fazer relativamente aqui à matéria do esquecimento e dos arquivos públicos? Não é fácil a resposta a dar aqui a esta pergunta. Já conversei também com colegas sobre este tema. Num dos extremos temos a possibilidade de criar um regime que, no fundo, seja uma defesa contra um Big Brother administrativo. Mas, do outro lado,
temos de proteger os arquivos que são necessários para salvaguardar a memória administrativa, o património histórico, arquivístico. E, portanto, este equilíbrio entre estas duas variáveis não é fácil. Tudo isto num contexto em que os arquivos, a dimensão dos arquivos enquanto património cultural está subavaliada no GPD, a legislação nacional, como já foi dita, está totalmente passada e o regime jurídico não dá resposta a muitos dos problemas que nós temos de resolver. E, portanto, o que fazer é difícil e a única resposta que é possível dar, na verdade, é uma resposta casuística. Não há uma resposta imediata a dar que seja uma panaceia para estes problemas. O princípio da proporcionalidade, que hoje em dia acaba por ser o princípio jurídico mais relevante na Europa, na maior parte dos sistemas jurídicos comparáveis, impõe uma ponderação dos diferentes bens que estão em confronto. E é a única forma de termos soluções equilibradas em cada caso. Portanto, a resposta é uma ponderação casuística a alguns dos diferentes bens que estão em cada situação em confronto. Não é uma solução milagrosa, mas é, porventura, a única que nos pode dar uma solução equilibrada em cada caso.